aí, aqui é a Luana do Responde Aí, e hoje vamos resolver um exercício sobre a variação da entropia e a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá? Um cubo de gelo de 10 gramas a menos 10 graus Celsius é colocado em um lago cuja temperatura é de 15 graus Celsius. Calcule a variação de entropia do sistema cubo-lago quando o cubo atingir o equilíbrio térmico com o lago. O calor específico do gelo é de 2.220 joules por quilograma Kelvin e ele dá a seguinte sugestão: o gelo afetará a temperatura do lago? E ele dá os dados do calor específico do gelo, o calor específico da água, que é de 4.190 joules por quilograma Kelvin, e o calor latente de fusão do gelo, que é de 333 kJ por quilograma. Ok, né? Vamos lá. Ele quer calcular a variação de entropia do sistema cubo-lago. Essa variação de entropia, ela vai ser a variação de entropia do cubo de gelo mais a variação de entropia do lago. Lembra da perguntinha? Que ele pergunta se o gelo vai afetar a temperatura do lago? E a resposta é não, porque o cubo de gelo ele só tem 10 gramas, ou seja, a massa dele é muito pequena para poder fazer qualquer alteração na temperatura do lago. Então, a gente vai ter as seguintes considerações: que a temperatura do lago não muda e que o equilíbrio térmico ocorre quando o gelo atingir 15 graus Celsius. Ou seja, quando o gelo atingir essa temperatura, a gente tem que ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, essa variação de entropia do cubo vai ser a seguinte: vai ser a variação de entropia de quando ele é gelo, mais a variação de entropia de fusão, mais a variação de entropia quando ele atingir o equilíbrio térmico no estado água, né? Então, vamos lá. As fórmulas que vamos utilizar vão ser a seguinte: tem a variação de entropia, que vai ser a integral de dQ sobre T. A gente tem que o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ou seja, toda vez que tiver a variação de temperatura, vamos usar essa fórmula. E do calor latente, que vai ser massa vezes o calor latente de fusão do gelo, que vai ser no caso aqui. Ok, vamos lá calcular. A primeira delas vai ser essa variação de entropia, né, do gelo. Então, a variação de entropia vai ser o quê? A integral da temperatura inicial até a temperatura final de dQ sobre T. dQ vai ser o seguinte: vai ser do calor sensível, que vai ser a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Diferenciando isso aqui, a gente vai ter isso aqui. Vai ser a massa vezes o calor específico do gelo, dt. Substituindo isso aqui na nossa fórmula, a gente vai ser a massa vezes o calor específico, que são constantes, dt sobre T, que vai ser nossas variáveis de integração. Isso aqui vai ser igual a massa vezes o calor específico, posso botar para fora, já que são constantes, da integral de dt sobre T. Essa integral é tabelada. A gente tem que... Essa integral é a seguinte: é a integral de dx sobre x, que é igual ao logaritmo de x. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter a seguinte fórmula, que a variação de entropia do gelo vai ser igual a massa vezes o calor específico do gelo, vezes o logaritmo da temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, vamos substituir os valores nessa fórmula para a gente calcular. Substituindo os valores, a gente tem que 0 graus Celsius é igual, e convertendo já também, vai ser a temperatura final que o gelo vai atingir, que é 273 Kelvin, dado pela essa formulinha, né, que vai ser da temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, então 0 mais 273 dá 273. A temperatura inicial é menos 10, ao substituir menos 10 aqui a gente tem que fica 263. A massa, a gente convertendo ela para quilograma, a gente tem que 1 grama é igual a 10 elevado a menos 3 quilograma, então fica 10 elevado a menos 2 nessa continha aqui. E o calor específico foi dado, que é de 2.220. Substituindo esses valores aqui na nossa fórmula, a gente tem o seguinte: a massa, o calor específico e a temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, calculando isso aqui, a gente tem que isso aqui vai ser aproximadamente 0,82 joules por Kelvin. Ok, agora vamos calcular a variação de entropia de quando ele for a variação de entropia de fusão. Então, a variação de entropia de fusão vai ser igual à integral de dQ sobre T. Sendo que toda vez que estiver passando de um estado para o outro, aqui no caso vai ser do estado sólido para o estado líquido, a gente tem que a temperatura de fusão é constante, né? Vai ser igual, a inicial igual ao final. Então, aqui a temperatura é constante, então eu posso botar ela para fora da minha integral. Colocando ela para fora, a gente vai ter o seguinte, que 1 sobre a temperatura de fusão é a integral de dQ.
ou seja, a integral de todo o calor, né? Cada partezinha do calor, ou seja, vai ser igual ao calor total, que vai ser o calor latente. Então, substituindo aqui os nossos valores, a gente tem que o calor latente é igual a massa vezes o calor latente de fusão, que vai ser igual a 10 elevado a menos 2 vezes 333 10 elevado ao cubo, é igual, fazendo essa continha, a gente vai chegar nesse resultado aqui, de 3.330 joules. E o nosso calor específico, nossa temperatura é igual a de 273 Kelvin. Substituindo isso aqui, a gente vai ter o seguinte resultado. Dividindo esses dois, vai ser aproximadamente 12,2 joules por Kelvin. Ok, agora só falta a gente calcular essa variação de entropia aqui quando ele atinge o equilíbrio térmico com o lago. Então, quando ele está já no estado de água. Então, a variação de entropia vai ser essa integral aqui, novamente. Então, já que tem variação de temperatura, a gente usa a fórmula do calor sensível. Então, diferenciando, sendo que aqui vai ser a massa vezes o calor específico da água vezes dt, que vai ser nossa variável de integração. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, vai ser o mesmo caso do primeiro. A gente pode botar a massa e o calor específico para fora, porque são constantes, e fazer essa integral aqui que a gente viu, que é essa aqui tabelada, que vai ser o logaritmo de x. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter essa formulinha, que vai ser a variação da entropia quando vai ser água, nosso cubo de gelo, vai ser igual a massa vezes o calor específico da água, vezes o logaritmo da temperatura final sobre a temperatura inicial. Substituindo os nossos valores, a gente vai ter o seguinte. Aqui, nossos dados, a massa, calor específico da água, a temperatura, 15 graus, vai ser igual a 15 mais 273, vai dar a nossa temperatura em Kelvin, vai ser igual a 288. Nossa temperatura inicial é 0 graus, vai ser 273 Kelvin. Substituindo todos esses valores, aqui na nossa fórmula a gente tem o seguinte, que a variação de entropia, quando for água, é igual a 2,24 joules por Kelvin. Show? Ou seja, a gente calculou aqui já todos os valores da nossa variação de entropia do cubo. Agora, basta somar. Então, somando isso aqui, a gente vai ter 0,82 mais 12,2 mais 2,24. Somando tudo dá 15,26 joules por Kelvin. Agora vamos calcular a variação de entropia do lago. A variação de entropia do lago vai ser a seguinte. Vai ser aquela fórmula da variação de entropia, que vai ser a integral de dq sobre t. Sendo que a gente viu, pelas nossas considerações, que a temperatura do lago não vai mudar. Então, a gente tem que a temperatura, quando ela não muda, ela é constante. Já que ela é constante, eu posso botar para fora da minha integral. Botando para fora, eu tenho o quê? 1 sobre t vai ser a integral de dq. Então, a integral de dq vai ser igual ao calor todo que o lago possui, né? Vai ser o calor do lago sobre a temperatura. Sendo que esse calor, pela conservação da energia, a gente vai ter o seguinte, que ele vai ser igual ao calor perdido para o cubo de gelo. Então, o calor do lago vai ser igual a menos o calor do cubo de gelo, pela conservação da energia. Então, se a gente calcular o calor de cada partezinha, cada estágio do meu cubo de gelo, eu vou ter o calor do lago. Então, vamos fazer isso. O calor vai ser o seguinte. Primeiro, o calor quando ele for gelo, vai ser igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Substituindo esses valores, eu chego a esse resultado, que é 222 joules. Quando vai ser o calor de fusão, vai ser igual a 3.330 joules. Aqui eu esqueci de botar. E aqui, por fim, eu vou ter quando for água. Vai ser igual a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Substituindo esses valores, eu chego a 628,5 joules. Ou seja, o calor do lago vai ser igual a menos o calor do cubo, que vai ser a soma de todos esses calores. Que vai ser o calor quando ele for gelo, calor de fusão, mas o calor sensível quando ele for água, até atingir o equilíbrio térmico com o lago. Então, substituindo isso aqui, eu vou ter o seguinte resultado, certo? Então, o meu resultado é igual a menos 4.180 joules. Então, a variação de entropia do lago vai ser igual a esse calor menos 4.190 dividido pela temperatura, que vai ser igual a 273. Isso aqui é igual a menos
14,5 joules por Kelvin. Então, substituindo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, que essa variação de temperatura vai ser igual a 15,26 mais menos 14,5. Então, isso aqui é aproximadamente 0,76 joules por Kelvin. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.